Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Conect TV Algarve. Estamos começando o nosso Política em Foco nesta série específica, falando com os cabeças de lista das legislativas 2025 de Portugal, aqueles que representam o Algarve. Estou aqui com José Guzmão, do Bloco de Esquerda. Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo para esse espaço democrático que é a Conect TV Algarve. Obrigado pelo convite. José Guzmão, vou pedir para você começar esse nosso papo se dirigindo às pessoas de casa e falando um pouco quem é o José Guzmão e por que ele é candidato e cabeça de lista do Bloco de Esquerda para o Algarve. Bom, eu sou economista, fui até há pouco tempo eurodeputado, continuo a trabalhar no Parlamento Europeu, já fui candidato aqui no Algarve em eleições anteriores e tenho tido um trabalho de continuidade em torno dos problemas da região. Candidato-me por três grandes questões que eu penso que são muito importantes para o Algarve. A primeira é a habitação. O Algarve é a região do país com o salário médio mais baixo e aquela em que as rendas mais têm aumentado e estão atualmente bem acima da média nacional, o que cria um problema gravíssimo de acesso a um direito fundamental. Além disso, a oferta de trabalho no Algarve é altamente sazonal, por causa do peso que o turismo tem na economia algarvia, e a oferta de habitação, pela mesma razão, é também sazonal, mas ao contrário. O que significa que os algarvios são confrontados muito frequentemente com a situação de que, quando há trabalho, não há casa, e quando há casa, não há trabalho. E este é um problema que tem que ser resolvido com regulação pública e é a grande prioridade da candidatura. A segunda questão que está relacionada com esta é a da transição do modelo económico do Algarve. O Algarve dá um contributo enorme para o país. Somos a região do país que mais contribui proporcionalmente para as nossas exportações e temos tido muito pouco retorno do ponto de vista dos investimentos estruturantes na região. Aguardamos há anos a reabilitação da ferrovia no Algarve. Tivemos durante muito tempo portagens que agora acabaram muito por força da luta que o Bloco teve continuamente, graças a um dos nossos candidatos, João Vasconcelos, pelo fim das portagens. Mas continuamos a ter grandes problemas de mobilidade porque não há sistemas urbanos de transportes coletivos. A Estrada Nacional 125 há muitos anos também que precisa de obras e também outras infraestruturas, nomeadamente as obras que são necessárias nos hospitais de Faro e Portimão e o Hospital Central do Algarve, que PS e PSD, todas as campanhas eleitorais prometem que agora é que vai ser e nunca chega a ser, e a rede de centros de saúde. Inclusive estava prometido um centro oncológico para o Lelé, que foi adiado, e portanto há uma enorme assimetria entre aquilo que o Algarve tem dado ao país do ponto de vista do seu contributo para a economia nacional e aquilo que tem recebido em troca do ponto de vista dos investimentos estruturantes, que tem sido muito pouco e que prejudica a capacidade que o Algarve tem para fixar jovens profissionais qualificados e que, aliás, se soma ao problema da habitação. Ou seja, quando a Universidade do Algarve forma jovens todos os anos nas mais variadas áreas. Como é que nós vamos conseguir que esses jovens fiquem se temos um modelo económico que assenta em salários baixos e se temos os preços da habitação que temos? E, portanto, este problema do modelo económico do Algarve é um problema que tem que ser resolvido. E o terceiro tem a ver com a questão do Estado Social no Algarve. O Algarve tem a pior situação de todo o país no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde e tem problemas gravíssimos do ponto de vista da carência de profissionais e dos equipamentos. E não há nenhuma perspectiva de investimento, nem do atual governo, nem do governo que o antecedeu, que vise resolver esses problemas, e essa é uma questão que vai ser também central na nossa campanha. Muito bem. Feito esse início de apresentação, vou começar falando de política externa. O mundo está assustado com o nível de taxação que está acontecendo nos Estados Unidos. Donald Trump com uma ação muito radical e que causa preocupação de maneira geral no mundo inteiro.
é natural que o seu posicionamento, a gente já imagina qual seja em relação ao Donald Trump, mas eu queria que você tentasse fazer, no mesmo contexto, falasse do governo atual dos Estados Unidos, mas de uma certa necessidade que a Europa precisava de se reinventar. A Europa, por muito tempo, ficou naquela certeza de que não, os americanos estão sempre por aí, eles vão nos garantir uma economia pujante, eles vão nos garantir a segurança, eles vão nos garantir tudo que foi necessário pós Segunda Guerra Mundial e que, de repente, a Europa toma um susto com essas taxações e com esse novo mundo que se apresenta. Um preâmbulo a respeito de política internacional, política externa, já que é tema também. É lógico, a gente vai falar muito de Algarve, mas é um tema que deve ser desenvolvido na Assembleia da República permanentemente. Claro. Não, eu penso que a ideia de que os Estados Unidos eram um aliado da Europa sempre foi um bocadinho ilusória. Os Estados Unidos sempre conduziram a sua política externa de acordo com os seus interesses. O que acontece agora é que se tornou que essa desvinculação se tornou mais evidente com Donald Trump, até pelas suas características pessoais, e tornou-se evidente a vários níveis. Em primeiro lugar, porque hoje os Estados Unidos estão a ameaçar diretamente um Estado-membro da União Europeia, que é a Dinamarca, através da ameaça da anexação da Groenlândia, que aliás que é a Dinamarca, que também é um membro da NATO, e o que mostra um bocadinho o que é que esta aliança militar realmente vale na perspectiva da Europa, e estão também a avançar com medidas muito agressivas do ponto de vista das tarifas, e que têm aliás uma lógica económica que é difícil de perceber. Ela, aliás, tem sido criticada, inclusive, por economistas norte-americanos que consideram que elas também não servem os interesses da economia norte-americana. Eu penso que o debate das tarifas não deve ser tido em termos em termos estritamente ideológicos. As economias têm direito a proteger setores que sejam importantes para si próprias. O problema é que não há lógica nenhuma nas tarifas que Donald Trump está a impor. Aliás, ela é muito difícil de perceber para grande parte dos países. É fácil de perceber em relação à China, porque ela surge no contexto de uma guerra económica com a China, que os Estados Unidos estão interessados em promover, mas muitas das outras nem sequer fazem nenhum sentido económico, mesmo do ponto de vista de quem considera que as tarifas são instrumentos legítimos de política económica e comercial. Penso que a reação da União Europeia até agora não está à altura. Por exemplo, há uma notícia do Financial Times de hoje ou de ontem, em que se diz que a Europa está a ponderar comprar ainda mais gás natural aos Estados Unidos como forma de tentar apaziguar esta manobra de Donald Trump. Ora, parece-me que este tipo de política comercial dos Estados Unidos não pode ter uma resposta desta natureza. É bem sabido que Donald Trump é um bully, é um rufião. E, como todos sabemos, não é por darmos o nosso lanche ao rufião que ele nos vai deixar em paz. Mas, aliás, na prática, o que você acha que qual caminho a Europa tinha que fazer? Entenda, eu vou fazer uma pergunta bem provocativa. Ficar sob tutela americana e negociar e se reaproximar, buscar uma nova tutela, e é o que se diz, a Europa ficou muito próxima da China e a China está tentando dominar a Europa, ou o que eu acho que é um caminho que pouco se fala, é da Europa se enxergar como uma força. Parece que a Europa há muitos anos não se enxerga como uma força. Não, acho que é isso. A Europa é um Com todo respeito, eu não sou daqui, mas entendam a minha visão. Não, aliás, esse é um discurso que o Bloco tem feito e que é anterior a toda esta crise. Ou seja, há muito tempo que a Europa devia ter uma política externa própria, que não tem. Basicamente somos uma delegação de Washington no que diz respeito à política externa, e isso teve impactos muito negativos em alguns conflitos bem recentes, como o da Ucrânia e como o da Palestina. E como se viu na Ucrânia, os Estados Unidos não são um parceiro fiável, e como se está a ver na Palestina, a política externa norte-americana que a Europa está a seguir está a destruir a nossa credibilidade perante o mundo, porque basicamente somos vistos por todo o planeta como cúmplices no genocídio de Gaza, e isso afeta a credibilidade da União Europeia para intervir em qualquer conflito e em qualquer relação diplomática relevante.
Do ponto de vista da política externa, o que nós temos defendido, e é uma proposta, aliás, até das últimas eleições europeias, Sim. é que nós devemos ter uma articulação de Estados europeus soberanos, da União Europeia, mas não só, por exemplo, que deveria incluir o Reino Unido e outros Estados europeus que não fazem parte da União Europeia, que pudesse articular políticas de defesa e que depois pudesse, naturalmente, ter diálogo com outros parceiros, Sim. mas que fosse uma coordenação europeia e não o que existe atualmente, que é, basicamente, a política externa da União Europeia é definida no âmbito da NATO, e nós não temos um espaço próprio para definir de forma autónoma a nossa própria atuação. Mais assunto polêmico, depois acho que são menos polêmicos, mas é a história da imigração. Esse assunto chega às legislativas e é natural que se pergunte: imigração para Portugal é solução ou é problema? Ou nenhum nem outro? Eu acho que nenhum nem outro. A imigração deve ser entendida como uma política pública que deve assegurar que quem vem para o nosso país trabalhar está em condições de igualdade e que não se torna uma espécie de força de trabalho de segunda divisão. E o problema, e isso aliás é uma política que serve os interesses de quem vem para cá trabalhar e de quem já cá estava. Porque uma das razões pelas quais os empregadores portugueses ou europeus chamam migrantes para vir trabalhar para Portugal é porque querem pessoas que aceitem condições de trabalho e salários que os portugueses não aceitam. Ora, nós não queremos esse modelo económico. Não queremos esse modelo económico nem para os trabalhadores que vêm para Portugal, nem para os trabalhadores que cá vivem. Isso, por exemplo, no Algarve é muito evidente. E é isso que gera, penso eu, sentimentos de ressentimento em relação aos trabalhadores migrantes. É a percepção de que a utilização de trabalho migrante desvaloriza o trabalho e, ao desvalorizar o trabalho, constitui um ataque aos trabalhadores que sempre cá viveram. Historicamente, a esquerda, em seu discurso, faz a defesa do trabalhador. E aí, me parece, às vezes, um discurso complicado, porque quando a esquerda, ou os partidos à esquerda, de alguma maneira, defendem que a imigração é importante, que podem vir pessoas do mundo inteiro para trabalhar, ao mesmo tempo querem proteger o trabalhador. E o trabalhador português, de maneira geral, se sente às vezes incomodado, porque quando vêm os imigrantes, eles aceitam salários menores, condições menos apropriadas, e isso rouba o trabalho do português. Ou, se não rouba, faz com que o português trabalhe por menos qualidade, vamos dizer, naquele local de trabalho, e menos salário. Esse ajuste de discurso é muito difícil, é uma sintonia muito fina para se explicar para a população média. Não chega a ser um problema isso, e aí você, nesse momento, pedindo voto, pedindo a confiança das pessoas. Como ajustar o discurso para que as pessoas entendam, afinal de contas, o que o bloco de esquerda defende? Que venham mais imigrantes, e isso invariavelmente vai afetar o trabalhador, ou que, peraí, segura um pouco aí, porque nós temos portugueses suficientes para ocupar esses postos de trabalho. Há uma coisa que é muito importante perceber no discurso da direita, e particularmente da extrema-direita, sobre a imigração. Quem defende que se acabe com a imigração, o que está realmente a defender é que se entre num regime de imigração clandestina. Que os imigrantes entrem pela porta do cavalo, o que significa que vão ter contratos, vão trabalhar de forma informal e vão ter ainda menos direitos. Ou seja, a partir do momento em que os trabalhadores migrantes estão regularizados, eles podem integrar sindicatos, podem votar em eleições, podem ter uma influência na vida social do país que faz desaparecer essa marginalização deles enquanto trabalhadores e o potencial que têm para piorar as condições de trabalho. E é por isso que nós insistimos muito neste ponto. Por exemplo, o PSD, respondendo à pressão política do Chega, adotou um discurso parecido com o do Chega sobre a imigração. Deu um passo à direita, sim. Mas o que vai acontecer
é que depois vai haver uma regularização extraordinária destes imigrantes todos que se estão a acumular nos centros e nos processos de regularização. E o que nós achamos é que a política de imigração de um país, em primeiro lugar, não pode ser decidida pelos empregadores, pelas confederações patronais. Ou seja, nós não podemos aceitar que as confederações patronais decidam basicamente se abre a torneira ou fecha a torneira conforme as suas conveniências, porque não querem pagar determinado tipo de salários. Isso aconteceu aqui no Algarve. As confederações patronais foram dizer que não há quem queira trabalhar. E muita gente disse nessa altura, bom, há montes de gente que quer trabalhar. O que é preciso é que paguem salários dignos e assegurem condições de trabalho condignas. Mas isso as confederações patronais não queriam fazer. Então tivemos uma nova vaga de imigração para trabalhar num conjunto de setores onde o trabalho migrante não existia tanto aqui no Algarve. Eu acho que esta forma de pensar a política migratória é trágica por duas razões. Em primeiro lugar, porque perpetua um determinado modelo de desenvolvimento económico. Mas você acha mesmo que... Eu entendi. Você acha mesmo que os patrões querem pagar mal? É uma decisão do patrão? Não, eu quero pagar mal. Eu quero deixar ele em condições subhumanas? Ou a pressão dos impostos, da dificuldade de ser empresário, os pressiona para fazer a coisa funcionar? De verdade, qual que é o teu sentimento? Nós temos setores altamente lucrativos em Portugal que pagam salários miseráveis. Portanto, a questão do pagamento de salários é uma questão que depende da relação de força entre patrões e trabalhadores. O salário dos trabalhadores vai ser retirado aos lucros da empresa e, portanto, qualquer dono de uma empresa quer pagar o mínimo possível aos seus trabalhadores e essa é a relação de conflito que existirá sempre entre um patrão e um trabalhador assalariado. Mas você acha que no mundo moderno, eu acho que isso já houve, mas você acha que no mundo moderno, onde as empresas procuram até segurar os seus talentos, que as empresas normalmente procuram Depende do tipo de empresa. Por isso é que a questão do modelo de desenvolvimento económico é tão importante. Quando nós falamos de setores de trabalho pouco qualificado, estamos a falar também de setores em que os trabalhadores não têm essa capacidade de pressionar a entidade patronal, não têm assim tantas oportunidades, sabem que se saírem há um à espera para entrar e, portanto, é por isso que esta questão dos salários ela é no longo prazo, sobretudo uma questão de modelo económico. Okay. Agora, a ideia, por exemplo, de que baixamos impostos às empresas e que isso se vai refletir em aumentos salariais, essa teoria já foi testada em Portugal, por Passos Coelho, que baixou o IRC... Há quanto tempo? Não muitos anos atrás, no período da Troika, quando salários estavam a ser cortados aos trabalhadores, o IRC foi diminuído às empresas e isso não se refletiu em aumentos dos salários. Mas o período da Troika não foi um período, vamos dizer, complicado para todos, onde o cinto apertou para todo mundo? Mas a questão não para todo mundo. Não, ou seja, para a maior parte. Para as grandes empresas o cinto alargou. E em todo o caso esta questão está estudada genericamente. Os aumentos de impostos não conduzem nem a maior investimento, nem ao aumento dos salários. Okay. Portanto, essa teoria está simplesmente errada. Muito bem, nós vamos passar agora para os temas, vamos falar do Algarve. Agora a gente falou de política mais internacional, nacional, vamos falar do Algarve. Pontos que é natural que se repitam, são discursos, são temas recorrentes e a gente obrigatoriamente tem que falar a respeito deles. Saúde. A gente sabe de uma série de itens que causam problema no final das contas no atendimento geral, ou seja, fixação de médicos na região, mais infraestrutura mesmo, mais hospitais, se fala muito do Hospital Central. Na prática, o que um deputado... E eu quero sempre levar o assunto para a prática. Por quê? Quando se fala, as eleições, tem muita coisa para se fazer, mas na prática, o que um deputado do Algarve consegue interferir ou consegue levar esse discurso à frente para melhorar na ponta a saúde a pelo menos médio prazo. Falar a longo prazo, as pessoas já ficam desestimuladas, né? Até a ir votar. Então, na prática, o que pode ser feito pela saúde, posto esses temas que a gente reconhece e sabe dessa dificuldade? Bom, em primeiro lugar, é muito importante perceber que na Assembleia da República há duas coisas que são relevantes.
A primeira são as iniciativas políticas que os vários grupos parlamentares podem levar a cabo e os compromissos que assumem para o mandato. Sim. E a segunda são as maiorias que esses partidos políticos estão disponíveis para formar. E o que eu acho que é mais importante na questão da saúde é olhar um bocadinho para os deputados que o Algarve elegeu e para os deputados que podem fazer a diferença em relação ao que tem sido a política em Portugal a este nível. E o que nós temos tido em relação ao Serviço Nacional de Saúde são, em primeiro lugar, o sistemático adiamento de investimentos fundamentais no Serviço Nacional de Saúde no Algarve. Sim. E já aludi a eles há pouco, os 2 hospitais de Faro e Portimão e o Hospital Central do Algarve, e também a rede dos centros de saúde, e a questão dos profissionais. E há uma coisa que é muito importante perceber no que diz respeito aos profissionais de saúde, e em particular aos médicos. Tem-nos sido sistematicamente dito que a valorização dos profissionais não é possível porque não há dinheiro. Ora, atualmente, nós não integrarmos mais profissionais de saúde no quadro do Serviço Nacional de Saúde não sai mais barato, sai mais caro. Porque o Estado acaba ou a contratar entidades privadas para o fazer, ou a contratar tarefeiros para trabalharem no Serviço Nacional de Saúde à hora. Ora, um tarefeiro pode custar 10 a 15 vezes mais do que custaria um médico com um contrato de exclusividade no Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, esta política de não valorizar as carreiras dos médicos no Serviço Nacional de Saúde sai muito mais cara ao Serviço Nacional de Saúde do que seria uma política de investimento. E ela acontece por uma razão muito simples, porque o setor privado da saúde cresce nas falhas do Serviço Nacional de Saúde. E existe, o programa da AD, por exemplo, para a saúde, foi coordenado por uma pessoa ligada a um grupo privado de saúde. E, portanto, há aqui interesses que conflituam e que unem, nomeadamente, a AD e o Chega, no sentido de fazer crescer o setor privado da saúde. Aliás, o que foi anunciado recentemente pelo governo da AD em relação ao Algarve foi precisamente isso. Recuar no Centro Oncológico Lolé, que ia ser uma valência importantíssima, pública, que iria dar resposta a uma enorme carência do Algarve. No Hospital Central do Algarve não avançou absolutamente nada. Obras nos hospitais de Faro e Portimão, a mesma coisa. E, ao mesmo tempo, o Governo avança com uma grande iniciativa de contratar com a iniciativa privada centros de saúde. E a questão dos centros de saúde é absolutamente fundamental, porque é a primeira linha de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Centros de saúde entregues aos privados vão ser centros de saúde que têm uma função, desviar utentes para o setor privado. Que é, aliás, o que acontece, por exemplo, também com profissionais que têm um pé no público e um pé no privado. O que acontece, invariavelmente, é que acabam a desviar utentes do Serviço Nacional de Saúde para o privado. E o que é que isso significa? Quem tem dinheiro para pagar, vai pagar muito. E quem não tem dinheiro para pagar, vai ter cuidados de saúde miseráveis. E nós somos contra este modelo. Nós somos a favor de um Serviço Nacional de Saúde público, o que implica investir nos seus profissionais. E a prazo, isso sai mais barato do que um Serviço Nacional de Saúde que basicamente serve para contratar privados. E eu dou um exemplo que eu acho que é muito relevante, porque é frequentemente comparado com o nosso sistema. O sistema alemão, que assenta em prestadores de cuidados de saúde privados. Sim. A Alemanha tem indicadores de saúde, esperança média de vida, mortalidade infantil, comparáveis aos de Portugal, até um bocadinho piores. Num país que tem condições sociais muito melhores e isso tem impacto nos indicadores de saúde. Sim. No entanto, com o modelo deles, gastam mais 150% per capita com a saúde do que Portugal. O Serviço Nacional de Saúde foi uma revolução para os indicadores de saúde em Portugal. E é comportável. Um Serviço Nacional de Saúde assente em um serviço de saúde assente em compras a privados não é comportável. Para isso não temos dinheiro. Para ter um Serviço Nacional de Saúde público, gratuito e universal, temos dinheiro e é a melhor solução. Muito bem. Esse tema foi abordado, você deixou claro o teu posicionamento. Vamos falar agora de habitação. Nós estamos
num local, o Algarve, desejado pelo mundo. O mundo, pessoas do mundo inteiro querem vir para cá. Isso é sinal de que há uma qualidade de vida, que há belezas naturais, que há gastronomia, que há muitos atrativos. É natural que isso cause uma pressão de demanda e oferta, e com isso os preços sobem. E aí eu adoro uma frase, uma expressão portuguesa que é o que é. Eu acho isso genial, eu acho que isso não foi algum português, deve ser algum filósofo grego que criou essa frase, né? Porque é muito inteligente. É o que é. Em Manhattan, um apartamento de 30 metros quadrados custa US$ 1 milhão. É o que é. O Algarve é o que é nos preços. Não tem muito como distensionar. O que o Estado efetivamente pode fazer para ter habitação a custo controlado para trabalhadores, para esse tipo de coisa, sem interferir no direito à propriedade, no direito de quem tem um imóvel, um apartamento, uma casa, uma moradia, e que queira alugar pelo preço que ele queira, isso é dele, ele tem esse direito. Como é que o Bloco de Esquerda pretende interferir para este tema? Em primeiro lugar, é muito importante perceber que a habitação é um direito fundamental. A propriedade imobiliária não é. É um direito, mas não está ao mesmo nível do nosso ponto de vista. Isso significa, em primeiro lugar, que deve haver um parque público de habitação muito maior do que aquele que existe atualmente. Em Portugal, são cerca de 2% das casas que são de propriedade pública. Em alguns países da União Europeia, chega a 30%. Mas este processo, hoje isto é felizmente consensual. Houve muitos anos em que a esquerda falava disto sozinha. Mas isto leva muitos anos a construir e, entretanto, é preciso encontrar soluções urgentes para a habitação. Ora, cerca de metade dos países da União Europeia têm legislação que regula o mercado de arrendamento, inclusive limitando as rendas. Nós inspiramos muito no modelo holandês, que é um modelo bem sucedido, e temos uma proposta nesse sentido. E do nosso ponto de vista, não estamos a falar de retirar os rendimentos a quem é proprietário de casas, estamos a falar de criar condições no mercado de arrendamento para termos rendas que sejam compatíveis com o nível de rendimento que tem a maioria dos portugueses. E depois há uma outra questão que, do nosso ponto de vista, é muito importante. As casas para a habitação em Portugal são para as pessoas viverem. Se nós formos ver a evolução entre o número de casas para a habitação e o número de agregados familiares em Portugal, ela não se alterou muito, desde que foi aprovada a Lei das Rendas do Governo da Direita. O que se alterou foram as rendas, que quase duplicaram neste mesmo período. Com a mesma oferta e com a mesma procura, as rendas duplicaram. Há aqui um problema de regulação do mercado de arrendamento que exige intervenção pública. Mas eu vou fazer uma pergunta. Os imóveis também, as casas, aumentaram seus preços. Então, um investidor, uma pessoa que comprou uma casa, e muitas vezes é um reformado, que às vezes juntou um dinheiro a vida inteira e comprou uma segunda renda, comprou um segundo imóvel para locação, para que ajude como um apoio para a velhice dele. Ele comprou e pagou X naquela casa. E ele fez um cálculo que ele pagaria, que ele receberia um valor correspondente. Raciocínio de investidor. Quando você interfere nisso, você não consegue interferir no valor que ele já pagou. Você tira um direito, um planejamento que aquela pessoa fez. Isso, de alguma maneira, não está interferindo e não pode causar uma fuga de capitais, ou seja, pessoas que estão investindo, empresas que estão investindo em imóveis e trazendo dinheiro para Portugal, podem falar, peraí, eu não quero mais isso e fugir de Portugal? Bem, em primeiro lugar, tenho as maiores dúvidas que esse dinheiro venha para Portugal. Ou seja, quem está a comprar imóveis, nomeadamente não residentes que compram imóveis em Portugal, extraem um rendimento desses imóveis que sai imediatamente do país. E, portanto, o capital vem e depois vai-se logo embora. Em segundo lugar, não é função do Estado assegurar a rentabilidade de ativos imobiliários. Quem investe no imobiliário ou em qualquer outro setor, enfim, sujeita-se ao risco que existe em qualquer setor de investimento. Okay. E isso, enfim, é a vida, como qualquer empresário sabe muito bem. É a obrigação do Estado assegurar que todos os portugueses, todas as pessoas que aqui vivem,
tem um sítio para viver. Isso é uma obrigação do Estado e é uma obrigação constitucional. Além do mais, convém ter em conta que qualquer solução que faça baixar as rendas, qualquer que ela seja, mais construção, há muitas ideias em cima da mesa. Sim. Qualquer solução que faça baixar as rendas que se praticam em Portugal vai reduzir os rendimentos dos proprietários. Qualquer uma. Sempre que se... mais, vai reduzir até o valor dos imóveis. Porque a partir do momento em que um ativo, isto é, economia, introdução à economia, a partir do momento em que o rendimento de um ativo diminui, o valor desse ativo também diminui. Isto é fatalmente assim. Mas ele é gradativo. Quando é um processo, ele é gradativo. Quando é uma determinação, ele é um rompimento imediato. Mas assim também será. Até porque a proposta do Bloco é uma proposta de limitar os aumentos das rendas, nomeadamente os aumentos das rendas entre contratos. Mas há outras propostas. Por exemplo, nós defendemos que a compra de casas em Portugal só pode ser feita por residentes. Não aceitamos que uma parte substancial do país vá sendo vendido a pessoas que querem casas para umas férias de verão ou para uma escapadela de fim de semana, quando há pessoas em Portugal que vivem em Portugal, trabalham em Portugal, pagam impostos em Portugal, mas não têm sítio para viver. E isto não tem tanto a ver com um reformado francês que resolve vir viver para Portugal porque gosta do clima e compra uma casa cá e vem viver para cá. Nenhum problema com isso. A única coisa que queremos é que desapareçam regimes como o regime de residentes não habituais, ou seja, de termos pessoas que têm um privilégio fiscal em relação às outras pessoas que vivem no nosso país. Mas se é para isso, tudo bem, vêm para cá viver, pagam impostos, compram a sua casa, está gira tudo a economia local. Coisa diferente a pessoas que vivem em França, vivem na Holanda, vivem nos Estados Unidos e têm cá uma casa que não pode ser ocupada por uma pessoa que vive cá. Aliás, há também países da União Europeia que proíbem a venda de casas para habitação a não residentes. E a terceira grande linha de regulação é a regulação do alojamento local. Eu sei bem que o turismo é uma atividade muito importante para a economia do Algarve, Sim. Mas o turismo pode perfeitamente viver, e viveu durante muito tempo, baseado na indústria hoteleira, que é, aliás, uma indústria que emprega muita gente no Algarve. Dito isto, depois há também medidas que devemos tomar em relação à atividade turística que podem permitir, no fundo, achatar a atividade turística ao longo do ano, mas isso é um assunto que podemos discutir mais a propósito do turismo. Vamos falar já, então. Falando do turismo, a gente pode falar, primeiro, e é natural que se fale muito, o turismo do Algarve ele é muito sazonal, ele é muito restrito, tem sido, ao longo do tempo, está espalhando um pouco mais, a gente sabe que o que era muito concentrado em julho e agosto, hoje a gente já vê, em dezembro, por exemplo, movimentação de turistas buscando não só a praia e o sol, que é a característica do turismo no Algarve, mas evidente que carece de crescimento e desse achatamento ao longo do ano. Mas, em meio a isso, eu queria falar de diversificação da economia. A gente sabe que o turismo é fundamental para o Algarve. E a diversificação, que é tão almejada, enfrenta algumas dificuldades. O que o Bloco de Esquerda, o que você pretende ter como discurso, caso eleito e já representando o Algarve na Assembleia da República? Muito bem. Eu acho que esse é o tema que é um tema muito interessante para mim, até de formação profissional. Eu acho que as mudanças, há um aspecto da diversificação da economia do Algarve que tem a ver com a diversificação do turismo. O Algarve ficou muito conhecido pelo turismo de sol e praia, mas tem na realidade muito mais coisas para oferecer. Há regiões do Algarve que são pouquíssimo conhecidas. O Algarve tem uma enorme oferta gastronómica, tem atividade cultural, tem outro tipo de território, de paisagens, de património natural para além das praias. Aliás, uma boa parte da atividade do Bloco ao longo dos últimos anos tem sido
a de proteger algum desse património natural que está ameaçado. Isso acontece, por exemplo, atualmente na Foz do Almargem, mas aconteceu também com as Alagoas Brancas em Lagoa. Ou seja, tem havido um conjunto de atentados a património natural do Algarve que têm reflexos aos mais variados níveis, inclusive económico. Ora, um turismo de todo o ano que aproveita tudo aquilo que o Algarve tem para oferecer e não apenas a praia, é um turismo que não só é um turismo melhor, um turismo com mais valor acrescentado, porque atrai outro tipo de públicos, como um turismo que rentabiliza as infraestruturas que temos, ou seja, um turismo que não deixa metade dos hotéis vazios durante a época baixa. Sim, hotéis que fecham até, né? Exatamente. Hotéis, restaurantes, Sim, etc, sim, etc. sim. E isso ajuda também a resolver, por exemplo, o problema da sazonalidade do emprego no setor do turismo. Ok. Portanto, é um setor que aproveita infraestruturas, portanto, melhora a eficiência da indústria turística no Algarve, cria trabalho mais qualificado, porque se nós temos, por exemplo, turismo de ambiente, turismo cultural, as pessoas que vamos empregar nesses setores terão que ser pessoas com outro tipo de qualificações. Sim. E nós estamos atualmente a formar centenas de profissionais no setor do turismo que depois não têm emprego aqui no Algarve, têm que ir para outros sítios. Mas vai também puxar por setores da economia algarvia que atualmente estão subvalorizados. Por exemplo, uma das nossas propostas ao nível da agricultura do setor primário é que nós apostemos num tipo de agricultura mais diversificado, mais orientado para a qualidade e não para a produção massiva, para exportação de bem primário não transformado, que é um modelo de agricultura do terceiro mundo, de país subdesenvolvido, e que, aliás, tem custos gravíssimos no território, ou seja, o modelo de agricultura superintensiva é viável para empresas altamente financiarizadas que arrendam um terreno no Algarve durante 10 anos, exploram-no até à exaustão e depois vão-se embora. Mas o território fica cá. E, obviamente, é também desastroso do ponto de vista de um dos principais problemas da agricultura no Algarve, que é o problema da água. Uma agricultura mais diversificada, mais orientada para a transformação e para um setor transformador no Algarve é muito mais interessante no médio e longo prazo e é um setor que se pode articular com outros setores, nomeadamente um setor de transformação alimentar, que é muito incipiente no Algarve. Podia ser muito mais forte, quer no que diz respeito aos produtos agrícolas, quer no que diz respeito à pesca. Aliás, o Algarve ainda tem uma indústria conserveira que já foi muito mais forte do que é atualmente. Sim. E poderia voltar a ser mais forte. E, portanto, há todo um setor de transformação alimentar que, do nosso ponto de vista, deveria receber muito mais apoio do que tem recebido, inclusive agora no âmbito destes planos de investimento e deste regresso à política industrial, que é um bocadinho o ar dos tempos na Europa. Sim. Uma segunda área onde eu acho que o Algarve tem um potencial enorme é a área da transição energética. O Algarve Portugal é o país da União Europeia com a maior exposição solar. Portanto, tem um potencial extraordinário do ponto de vista das energias renováveis. Sim. E o Algarve, em particular, tem uma superfície de costa enorme. Estive, aliás, ontem no Congresso da Água, onde houve uma comunicação sobre o aproveitamento dos oceanos para a produção de energia renovável. Sim. Nós podíamos ter toda uma indústria, que é uma indústria que só tem condições para crescer, associada ao polo universitário da Universidade do Algarve, onde há muita e boa investigação nesta área, e que poderia ser um fator de atração de profissionais qualificados, de fixação dos profissionais que estamos a formar cá, e que ao mesmo tempo poderia estar a responder a necessidades do país, por exemplo, ao nível da nossa dependência energética em relação ao exterior. E quando fala de profissionais melhor qualificados, se fala de salários melhores. Quando se fala de salários melhores, o poder de ele arrendar, de ele comprar uma casa é maior do que de um trabalhador básico, ou seja, há uma transformação importante que pode ser feita nesse caminho. E tudo isso depois reverte a favor da economia do Sim, Algarve. sim. E já agora o investimento em energias renováveis também.
Porque, por exemplo, se nós tivéssemos um programa de instalação de painéis fotovoltaicos em todo o país, mas falando aqui concretamente do Algarve, isso ia comer uma boa parte da fatura de eletricidade das famílias. Mas tem uma questão aí que tem que ser analisada, e eu sei que o tempo já está apertando, mas não dá para passar em branco nisso. Nós temos de um lado a China, que não está nem aí preocupada com poluição, com nada. A China é uma máquina de poluição e eles querem produzir, produzir, produzir. Os Estados Unidos falando também, mandando uma mensagem clara, ó, é muito bonito, energia renovável, a gente vai fazer o possível, mas o petróleo é o nosso combustível principal. A Europa se manter como a grande defensora, não só do discurso, mas na prática, a Europa se esforça muito de maneira geral para fazer essa transição. Ela não perde um timing, ou seja, que as outras potências não estão preocupadas? Isso já foi muito mais assim do que é agora. Isso já foi muito mais assim. A Europa já foi líder na produção de painéis fotovoltaicos, já não é. É a China. Já foi líder na produção de veículos elétricos, já não é. É a China. Aliás, um dos problemas no recuo da Europa no investimento na transição energética é que nós vamos ficar ainda mais para trás em algumas das indústrias que vão ser decisivas no futuro. E eu penso que nós não temos nenhuma necessidade, antes pelo contrário, de acompanhar esse movimento da Europa. Basta pegar em todos os recursos que temos e investirmos em indústrias que sabemos que são as indústrias do futuro, em que o tempo joga a nosso favor. E são indústrias que exigem trabalho do mais qualificado que existe e, portanto, é um modelo económico totalmente diferente daquele que o Algarve tem. Eu vou falar dos jovens e de segurar os jovens aqui, fazendo uma provocação e pegando como gancho o que você falou. A indústria do futuro, o futuro dos negócios passa por conhecimento, passa por tecnologia e passa pelo jovem. Portugal é um país envelhecido. E os poucos jovens que existem nesse país envelhecido não querem ficar naturalmente em Portugal. Há uma defasagem. Assim. Os jovens se formam e muitas vezes procuram o seu caminho fora de Portugal. Não é diferente no Algarve. E aí uma provocação que eu falei que eu iria fazer. A esquerda sempre teve o jovem ao seu lado. O jovem é aquela coisa assim, todo mundo foi de esquerda um dia, porque todo mundo foi jovem um dia. E essa esquerda, vamos dizer, mais romântica, essa esquerda que tem um discurso muito focado em sentimentos, tem perdido espaço com o jovem. A gente tem visto algumas sondagens, tá, que o jovem está focando em empreendedorismo, ele tem se descolado. É uma falha. Você faz uma autocrítica da esquerda de que ela precisa modernizar o discurso, e não só o discurso, mas a prática, para esse mundo novo da tecnologia, do conhecimento, de que o jovem deseja coisas talvez diferentes do que a esquerda continua muitas vezes falando. Você sente essa dificuldade com o jovem e faz essa autocrítica de que a esquerda precisa se modernizar o seu discurso, a sua prática? Bem, eu penso que há certamente coisas que a esquerda pode fazer melhor do que tem feito. Na realidade, eu hoje sinto, pelo menos, enfim, no setor da esquerda em que estou, Sim. Sinto até mais uma recuperação nos jovens do que, por exemplo, aqui no Bloco Algarve estamos a sentir isso. Não é? Tá. Do que sinto que, por exemplo, o nosso contexto nos jovens há 10 anos estava mais difícil do que está agora. Ok. E acho que a fase em que estavam muito na moda as ideias do empreendedorismo, a ideia de que se os jovens tinham dificuldade no mercado de trabalho era porque não eram suficientemente empreendedores, etc, etc, essas ideias estão a ter um grande choque com a realidade. Aliás, este enfoque no regresso da política industrial, das políticas económicas públicas, até na política comercial, é um bocadinho o retrato da falência dessa perspectiva sobre a política económica. Agora, a falência dessas ideias liberais e das políticas liberais
não está a levar necessariamente às melhores respostas, seja nos jovens, seja até noutros setores demográficos, digamos assim. Sim. E uma das respostas é o autoritarismo, é o tipo de resposta em que se baseia o discurso da extrema-direita, é em criar, no fundo, botes expiatórios, sejam os migrantes, sejam as minorias, seja o regresso a um discurso ultraconservador contra os direitos das mulheres, que diz que as mulheres têm que voltar para a cozinha e por aí afora. Essa é uma das reações à falência do discurso liberal, e a função da esquerda é popularizar uma resposta diferente, uma resposta que assenta na valorização de direitos, na reconstrução de laços de organização coletiva. E isso, claro que é uma coisa que nos preocupa. Por exemplo, o movimento estudantil perdeu muita dinâmica nos últimos anos, mas atualmente o que nós observamos é até a recuperação de alguma dinâmica reivindicativa no movimento estudantil, de associações de estudantes mais combativas e, portanto, os sinais que vamos tendo, pelo menos do ponto de vista da população estudantil, até são animadores. Está recuperando, então. Para finalizar, o Algarve historicamente sofre com um desdém, um distanciamento de Lisboa, né? O Algarve fica esquecidinho e os deputados eleitos têm uma missão de se fazer ouvir em representação da população do Algarve, de quem aqui reside. Num eventual novo governo onde você faça parte, você consegue se ver lado a lado com os demais deputados do Algarve, independente do seu partido, da sua filosofia, para juntos trabalhar em prol do Algarve? Porque alguns desses temas são recorrentes, todos falam mais ou menos a mesma coisa. Ou talvez com caminhos um pouco diferentes, mas defendem as mesmas coisas. Dá para se acreditar num bloco que fale em uníssono em prol do Algarve? Não. Enfim, há assuntos em que nós podemos ocasionalmente votar em conjunto. Eu dou-lhe um exemplo. A votação sobre o fim das portagens na Via do Infante foi aprovada por todos os partidos. Perfeito. E certamente por todos os deputados do Algarve. Agora, sinceramente, não me recordo como é que votou a AD, penso que terá votado a favor. Agora, eu não me esqueço tivemos portagens na Via do Infante durante anos e anos e anos. E que PS, PSD votaram para que elas se mantivessem. Assim como não me esqueço que o projeto atual do Governo das Direitas para o Algarve é a privatização do Serviço Nacional de Saúde no Algarve. Aliás, mais uma vez, o Algarve vai ser uma espécie de cobaia para o país todo. Vamos privatizar a saúde no Algarve, a ver se é uma catástrofe muito grande ou muito pequena. Portanto, eu não posso estar ao lado da AD, porque eu sei o que é que a AD quer para o Algarve e não quero isso para o Algarve. E, portanto, além do mais, nas coisas em que estamos todos de acordo, aqui vai entrevistar os candidatos todos, e todos vão dizer que queremos o Hospital Central do Algarve. Mas o PS teve 8 anos no governo e não houve Hospital Central do Algarve nenhum. Também não houve Centro Oncológico de Lolé. O governo da AD, do PSD, já veio dizer que o Centro Oncológico do Lolé não vai acontecer. Também não avançou no Hospital Central do Algarve. E, portanto, eu acho que é muito importante avaliar as forças políticas pelo que fizeram, mais do que pelo que prometem campanha eleitoral após campanha eleitoral. Eu vou estar em debates com a Jamila Madeira e com a candidata do PSD e sei que as vou ouvir prometer as mesmas coisas que prometeram nas campanhas eleitorais anteriores. Enfim, atualmente o Algarve tem uma representação de 3 deputados do PS, 3 deputados do PSD e 3 deputados do Chega. E os resultados estão à vista. O apelo que nós queremos fazer é que pelo menos se diversifique essa representação. E à esquerda do Partido Socialista, de acordo com os resultados das últimas eleições, o Bloco é a força política que está em condições de eleger no Algarve. O apelo que nós fazemos aos algarvios de esquerda é que tenhamos na próxima Assembleia da República um deputado à esquerda do Partido Socialista que possa baralhar um pouco esta representação, sabendo que esse deputado vai contar para maiorias de esquerda, nomeadamente com o Partido Socialista. Sim. Mas vai dar um contributo
que o Partido Socialista não tem dado, nomeadamente em relação à região. José Guzmão, cabeça de lista do Bloco de Esquerda, muito obrigado por esse papo. Há sempre muito mais para se falar do Algarve, que seja a primeira de outras vezes que você nos visite, que venha cá participar não só desse, de outros programas. Esse espaço é democrático, sempre e aberto a todos. Muito obrigado. Obrigado e até à próxima. A vocês que acompanharam o nosso Política em Foco, fiquem ligados que é uma sequência completa com todos os candidatos à cabeça de lista, representantes do Algarve para as legislativas 2025. A todos vocês, muito obrigado mais uma vez. Continuem conectados com a Conect TV Algarve.